O mercado é um processo que permite reconciliar vontades antagónicas de compradores por um lado e de vendedores por outro lado. Essa reconciliação é conseguida através do ajustamento de preços. O ajustamento de preços é o que permite o funcionamento do mercado e vai resultar num preço de equilíbrio e numa quantidade de equilíbrio. O mercado não é uma entidade orgânica, não é uma entidade biológica, não tem existência por si própria, é um conjunto de vontades antagónicas. Os compradores geralmente querem comprar pelo preço mais baixo possível e os vendedores querem vender pelo preço mais alto possível. Da conjunção destas vontades antagónicas resulta então o processo de ajustamento de preços que vai dar um equilíbrio de mercado. Os mercados podem ser mais estáticos ou mais dinâmicos, mas a maior parte dos mercados tem uma natureza mais dinâmica. Isto resulta de variações na oferta e variações na procura. Se houverem muito mais pessoas a quererem comprar do que a vender, e se o número de compradores aumentar em relação ao número de vendedores, é natural que o preço de mercado venha a subir. Se acontecer o contrário, se houver menos pessoas a quererem comprar e mais vendedores, o preço de venda tem tendência a baixar. O produto interno bruto é o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos em determinado território durante determinado período. A maior parte das vezes o PIB refere-se a um país e a um período de um ano. Esse valor monetário pode ser calculado de várias formas, existem 3 óticas diferentes, sendo que a mais comum de todas é a ótica da despesa. E esta diz que o produto interno bruto vai ser igual ao consumo privado, mais o investimento, mais o consumo público, mais as exportações, menos as importações. As importações têm que ser deduzidas porque referem-se a uma despesa feita por nacionais em produtos produzidos no estrangeiro. O déficit orçamental é a diferença entre as receitas de um Estado e a despesa de um Estado. Se um Estado tiver mais despesas do que receitas, então falamos em déficit orçamental. Se pelo contrário um Estado tiver despesa inferior à receita, então falamos num excedente orçamental. Ora, se um Estado fica a dever dinheiro em determinado período, se ele tem um déficit orçamental, ele vai ter que arranjar dinheiro para pagar essas dívidas aos fornecedores. E a maneira como o faz é através da emissão de dívida pública. A emissão de dívida pública é um conjunto de nova dívida que vai se juntar à dívida anterior já existente. Portanto, a dívida pública é uma variável de stock, é algo que vem do passado, mas que pode aumentar ou diminuir no nosso período, enquanto o déficit é uma variável fluxo, é algo que se apura em determinado período de tempo. Um país que tenha déficits muito reduzidos ou que tenha mesmo excedentes orçamentais tem tendência a ir diminuindo gradualmente o estoque de dívida pública. Um país que tem déficits grandes, que tem déficits importantes, tem tendência a aumentar a dívida que veio do passado. De uma maneira muito simplificada, podemos considerar a situação de um consumidor que está a dever dinheiro ao merceeiro local. Ele, portanto, tem uma dívida com o merceeiro local. E ele, neste mês, contrai nova dívida. Ele compra bens no valor, por exemplo, de 30 euros e só paga 20 e fica a dever outros 10 euros. Ele vai ter com o merceeiro e diz, olha, eu vou levar 30 euros em mercadoria, mas só vou pagar agora 20. Portanto, esses 10 euros de diferença junto à minha conta corrente. Ora, essa conta corrente que já vinha atrás, a dívida que já vinha atrás e que agora foi aumentada em 10 euros, é, de certa forma, o equivalente à dívida pública. E aqueles 10 euros que ele ficou a dever este mês, neste período de tempo, é o equivalente ao déficit orçamental. Temos um déficit que se vai juntar à dívida que já vinha atrás e vai aumentar então esta. Se pelo contrário este consumidor tivesse feito o contrário, se ele consumisse apenas 20, mas tivesse pago 30, ele estaria a bater 10 euros à dívida. E isto é a situação equivalente a termos um excedente orçamental e, dessa forma, conseguimos reduzir a dívida pública que já vem do passado. A eficiência é a relação entre os objetivos conseguidos e os recursos que nós utilizamos para conseguir esses objetivos. A eficácia é a relação entre os objetivos e terem conseguido atingir esses objetivos. Portanto, alguém que consegue atingir os objetivos é alguém que é eficaz. Alguém que o consegue fazer utilizando poucos recursos é eficiente. Um bom exemplo histórico para mostrar a diferença entre eficiência e eficácia é a comparação entre as economias de mercado, ou as economias capitalistas, e as antigas economias socialistas. Estas últimas eram, porventura, mais eficazes na persecução dos seus objetivos, enquanto as economias capitalistas têm tendência a serem mais eficientes. Porquê? As antigas economias socialistas não tinham o ajustamento de mercado, não tinham o funcionamento de mercado, havia objetivos que vinham de cima, do poder político, e quem estava à frente das empresas, que eram todas públicas, apenas se preocupava na prossecução desses objetivos, em atingir os objetivos que lhes tinham sido pedidos.
não havia nenhum incentivo a obterem um lucro ou a serem particularmente eficientes. Eles eram única e exclusivamente avaliados pelo grau de satisfação dos objetivos. Pelo contrário, numa economia capitalista existe um claro incentivo a ser-se mais eficiente. Porquê? Porque uma empresa, se consegue produzir o mesmo utilizando menos recursos ou menos custos, vai aumentar os seus lucros. E essa empresa pode reter esses lucros para si própria, portanto tem um claro incentivo a ser mais eficiente. A regulação dos mercados pode ser necessária ou não. Há mercados que funcionam bastante bem sem grande regulação, sobretudo mercados de bens e serviços, e há mercados que exigem uma regulação maior. Quando existem falhas de mercado ou quando estamos a falar de mercados que não são de bens e serviços, podem ser de ativos, por exemplo. Sempre que existem falhas de mercado, então deve ser o Estado, sobretudo o Estado, a intervir e regulando de forma a repor um ótimo social, que não conseguimos só com o funcionamento do mercado por si só. A inflação é uma subida generalizada dos preços dos bens e serviços. Portanto, a inflação é um processo contínuo e gradual, não é um evento. A inflação só se verifica se os preços dos bens e serviços estão a subir de uma forma generalizada e contínua ao longo do tempo e na maior parte da economia. Se estivermos a falar do aumento do preço de um único bem, então não podemos falar de inflação. Ou se esse aumento de preço se verificar num único momento, numa única instância, também não estamos a falar de um processo inflacionário. Estamos a falar apenas de um aumento muito preciso, muito específico dos preços. Isto foi verificado quando nós aderimos ao euro. Houve, de facto, um aumento de preços. Muitos comerciantes aproveitaram a ocasião para aumentarem os preços, mas nós não podemos falar de inflação neste caso, porque só se verificou um aumento de preços de um dia para o outro. Não foi um processo contínuo que se fosse prolongando ao longo do tempo. A inflação tem custos muito grandes para a economia, sobretudo quando ela não é prevista. Uma inflação muito moderada e prevista tem poucas consequências, de resto já é antecipada pelos agentes económicos. O grande problema que se coloca com a inflação é que, sobretudo, é gravosa para os agentes económicos e para a economia quando ela não está antecipada. A inflação tem tendência a afetar, sobretudo, as classes sociais mais desfavorecidas e aquelas que têm menos conhecimentos. Consideramos uma pessoa desempregada quando ela está disponível para participar no mercado laboral, quando aceita as condições vigentes, nomeadamente as condições salariais, mas não consegue encontrar um emprego. Há vários tipos de desemprego, podem ser estruturais, podem ser cíclicos. Uma distinção muito útil para desempregados é a distinção entre desempregados voluntários e desempregados involuntários. Um desempregado involuntário é um desempregado muito mais gravoso, porque é uma pessoa que quer trabalhar, que está ativamente à procura de emprego e tem dificuldades em o conseguir encontrar. Desemprego voluntário é um desemprego muito menos gravoso, porque é um desemprego de curta duração, são pessoas que, livre e espontânea vontade, decidem interromper a sua atividade profissional, que daqui a pouco tempo, assim que precisarem, terão facilidades em encontrarem um novo emprego. Portanto, existem várias ordens de gravidade no desemprego, desde um desemprego involuntário, muito gravoso, até um desemprego voluntário que não só não é gravoso, como é até vantajoso para a economia haver uma pequena pool de trabalhadores que está disponível para ser contratada. Dentro do desemprego involuntário existem também vários tipos. Existe, por exemplo, o desemprego cíclico, que é um desemprego meramente temporário, que tem a ver com uma fraqueza temporária da economia, nomeadamente uma recessão, e empresas perfeitamente saudáveis, durante algum tempo, vão ter menos necessidade por trabalhadores devido a haver menos procura. É um tipo de desemprego que é mais próximo do desemprego keynesiano ou da esquerda política. Existe um ainda mais grave do que este, que é o desemprego estrutural. O desemprego estrutural refere-se a trabalhadores que têm determinados conhecimentos, determinados ativos para o mercado laboral que deixaram de estar em procura, ou seja, que deixam de ser necessários. O mercado de trabalho exige determinados tipos de trabalhadores e aqueles que estão disponíveis têm conhecimentos ou têm experiências completamente diferentes. Aqui, neste caso, temos que recuperar, temos que retreinar estes ativos, estes trabalhadores, para poderem voltar a encontrar um lugar no mercado laboral.